Você sabia que a rotulagem serve como um guia e é importante que o consumidor ele evite erros na alimentação? Você sabia disso? Hoje nós temos a nutricionista Carmenzita. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Que bom que você está aqui para falar conosco sobre a importância de saber e ter o costume de ler as tabelas de nutrientes na embalagem. Eu acho que hoje você pode até ensinar para a gente a ler realmente esses nutrientes, porque às vezes nós não lemos, porque às vezes não sabemos exatamente. Como ler esses nutrientes, como realmente interpretá-los. Eu fiquei pensando, imaginando, hoje a conscientização das pessoas em ler esses rótulos, ela é maior do que antes, não é? É maior porque as pessoas estão começando a relacionar mais a nutrição com a saúde, né? Então, a gente sabe aí que muitos problemas degenerativos, muitas doenças chamadas degenerativas, elas vêm do descuido da alimentação, quando não é por outros hábitos também, como cigarro, bebida, né? Obviamente. Mas é um direito do consumidor saber o que ele está colocando para dentro do seu corpo. Né? Fazendo aqui uma analogia, se vocês me permitem, o nosso corpo, ele é o templo do nosso espírito. Isso né? mesmo. Então, ele tem que ser bem cuidado, a questão da saúde é fundamental, eu acredito que realmente Deus queira nos ver saudáveis. Né? E para isso a gente usa a nossa consciência, o nosso conhecimento da ciência, né? Para que a gente viva melhor, com mais saúde, assim você pode ajudar o próximo, né? De uma forma mais íntegra. Né? Você estando íntegro, você ajuda o próximo também. Eu queria te perguntar o seguinte, fazendo como se fosse uma aula, né? Você poder explicar para a gente como ler, por exemplo, essa tabela nutricional. Explicar, por exemplo, a função dos carboidratos, da gordura, né? Mostrar a questão da fibra. A pergunta é, explicando cada item, falando o excesso dele, o que provoca e a ausência completa dele também, o que pode levar, porque eu acho que isso nos ajuda. Ajuda, exatamente. E aí o que vai acontecer é que cada produto ele vai simplesmente compor uma dieta de um dia inteiro. Então a gente tem que lembrar disso. Né? Então, na verdade, como nós precisamos de vários tipos de nutrientes, esses nutrientes vão estar contidos nos alimentos, mas se o que um nos suprir, nós vamos ter outros alimentos para suprir. Né? Então, nós estamos falando aqui de alimentos industrializados. Então, fora os alimentos naturais que nós precisamos ter no dia a dia, como verduras, legumes e frutas, né? Nós precisamos complementar isso com alimentos ou ricos em proteína, né? Como o caso das carnes, que eu, em outra oportunidade, já disse aqui, se for carne branca é melhor para a saúde, né? Como também os laticínios, leite, iogurte, né? E aí a gente precisa conhecer, por exemplo, quando você pega um leite, né? Ele vai te informar, por exemplo, a quantidade de proteínas que ele tem, né? É importante que ele informe quanto de proteína que ele tem, porque você vai saber em um copo, em uma porção, quanto que você vai estar ingerindo de proteína. Ele também apresenta carboidrato, né? No caso, aqui está só escrito carboidrato, porque é um leite comum, não é um leite para finalidades especiais, tem isso também. Tem alimentos que têm finalidade especial. Por exemplo, tem pessoas que têm intolerância à lactose. Eu ia perguntar sobre isso. Então, os leites que eles conseguiram fazer com que a lactose, né, fosse pré-digerida para colocar nesse leite, eles usam umas enzimas especiais. Então, existem leites que dizem isento de lactose ou que tem somente 10% do conteúdo da lactose. Esse aqui é um leite comum, então nós temos o teor de carboidrato total, que inclui essa lactose, né, principalmente, as proteínas. Esse é um leite integral, então ele tem gordura, aquela gordurinha que a gente falou, né, que entope artérias. Então, assim, o leite comum, se a gente puder trocar pelo desnatado, vai estar lá escrito que a gordura é um pouco mais que 0,5. E o semidesnatado? O semidesnatado, ele tem geralmente metade da quantidade ou 1/3 da quantidade de gordura de um leite comum, tá? Inclusive, os leites sem lactose, eles são semidesnatados. E ele também tem o teor de sódio, que o leite, inclusive, ele é rico em sódio, mas o queijo é muito mais. O queijo tem uma concentração maior de sódio. Em relação ao sódio, relacionando aí com a saúde, a gente sabe que o excesso de sal, né, ou de sódio, está relacionado com a hipertensão.
né? Então, é muito importante, se a pessoa for hipertensa, que ela analise se o produto evite aqueles que tenham uma quantidade superior, por exemplo, a 300, 200 miligramas por porção. Retenção de líquidos também, retenção de líquidos, sódio, o sódio também. O excesso de sódio. Excesso de sódio. Então, edemas nas pernas, né? Isso tem relação. Um alimento muito rico em sódio, além do queijo, são os embutidos, os alimentos, os apresuntados, as salsichas, né? Eles têm um teor de sódio muito grande. Salame, além da gordura saturada, tem o sódio, tem o nitrito de sódio para conservar, que é uma substância cancerígena, na verdade. Então, os conservantes desses produtos cárneos, né? Que são conservados na forma de salsa, embutidos, que a gente chama, né? Eles não são os alimentos adequados para se usar todos os dias. E, por exemplo, a ausência completa, né? Nós, como cristãos, temos, às vezes, muito hábito de fazer jejuns. E aí nós retiramos todo o açúcar. Ou, às vezes, vou retirar todo um carboidrato. Isso é prejudicial para a saúde? Para de tomar refrigerante durante um ano. Isso é uma maravilha. O refrigerante não vai ser um problema. Será, doutora? Isso é uma maravilha, porque o refrigerante, especificamente um que ele leva o corante caramelo, que é o corante mais escuro, né? Esse corante, inclusive, ele está relacionado com o câncer. É um corante que, infelizmente, esse refrigerante especificamente, que é muito popular, né? Exatamente. Pois é. Então ele é cancerígeno. Exatamente. É um corante que, inclusive, seja a zero ou seja a outra. A zero é pior ainda ou porque não? a zero, o que acontece? O conservante contra o bolor, né, os fungos, juntamente com os adoçantes que utiliza, forma uma substância cancerígena. Mas, independente disso, o corante caramelo, que no Brasil é usado numa quantidade superior, ele também tem mostrado efeitos cancerígenos. Por isso que eu só tomo Guaraná, cara. O Guaraná é o suco. E mesmo assim, aí é preferível o suco. Quais os alimentos que são obrigatórios ter essa rotulagem nutricional? Tem alguns alimentos que são e tem alguns que não são. A senhora podia falar para a gente detectar. Né? A gente pegou alguns exemplos aqui, mas eu sei que tem alguns que são obrigatórios e outros não. Os que são obrigatórios são aqueles que têm realmente nutrientes que vão contribuir com alguma caloria. Esse, no caso, o café, ele não tem rotulagem, né? O café não tem rotulagem porque ele praticamente, o teor de lipídio dele, por exemplo, vai ser inferior a 0,2 gramas em relação à porção que você vai usar. Então, existem algumas regras. Se um alimento, né, ele tem menos que 0,5 gramas, tá, de carboidratos, de proteínas, de gorduras, de fibras, isso pode constar como sendo zero ou que não possui, tá? Pela porção, pelo valor de porção. Se ele possui, em termos de gorduras, né, gordura trans, por exemplo, menos que 0,2, também você pode considerar zero. Como o café não tem nenhum desses ingredientes em quantidade significativa, ele não tem a rotulagem Por falar em gordura, composição química. Vamos falar. A margarina. A margarina. A diferença dela, às vezes, para a manteiga também. Então, porque é o seguinte, o teor de gordura é muito semelhante. O que acontece a gordura, normalmente a gordura animal, ela é sólida e a vegetal é líquida, né? Mas a gordura hidrogenada, em que foi acrescentado hidrogênio, lá na forma química dela, ela passa a ser sólida também. Então, a margarina é uma gordura hidrogenada. A partir do momento em que ela vira uma gordura mais sólida, ela também é capaz, aí a gente chama de gordura trans, tá? Ela também tem o mesmo poder da gordura saturada, por exemplo, de aumentar o LDL. E isso levar a um entupimento cardíaco, né? Ou então cerebral. Então, existem, claro, margarinas light, em que você vai ter um teor menor desse tipo de gordura trans, vai ter mais gorduras poliinsaturadas do tipo ômega 3. Isso é interessante também olhar no rótulo. Ô, Cami, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou viciado em manteiga. É claro que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu só quero ouvir para desencargo de consciência. A manteiga, ela é menos prejudicial do que a margarina ou vice-versa? Aí eu vou colocar no mesmo nível pelo seguinte, porque de um jeito ou de outro, a manteiga, como sendo gordura saturada, ela pode sim levar ao aumento do LDL e, consequentemente, a entupimento de artérias. Tá? E quando a gente está falando disso, é de um futuro infarto, um futuro AVC,
né? Então, como gordura animal, ela não é recomendada. É claro que você fala, um dia da semana eu vou passar a manteiga no pão para matar a saudade, tudo bem. Agora, todos os dias, em todos os lanches, você está correndo risco. A margarina, como a gordura foi hidrogenada, ela passa a ser uma gordura sólida, né? Então, ela também, você não está livre desse risco, embora ela seja acrescida de alguns, por exemplo, o ômega 3, para poder contrabalançar isso, mas eu vou recomendar, em vez de usar no dia a dia a manteiga ou a margarina, optar por um requeijão light ou o cottage, que é um queijo mais magrinho. Mas aí é complicado, porque o sabor fica diferente demais da conta. Eu tomo café lá em casa de manhã e de tarde, é manteiga mesmo, aquela bem amarela. Então, mas de essa manhã gordura usa amarela, manteiga, na tarde usa ou então diminuir a frequência, porque essa é a mesma gordura que não só entope artérias, mas ela aumenta a gordura visceral. Você está falando do leite, você falou do leite aqui, minha boca até encheu de água, porque eu sou apaixonado com o leite da roça, aquele que você tira no pé da vaca. Rico em gordura. Pois é, aí que tá. A gente tem esse hábito, né? Da mesma forma a carne vermelha, a gente tem esse hábito. E é por isso que a incidência de infarto no mundo é tão grande. Mas o sabor é diferenciado. Eu sei, mas o sabor é só ali na língua. O que importa é o resto do corpo. Então, você pode usufruir desse sabor em uma frequência menor. Tá? Até porque a palavra que o pastor Jean usou, viciado, na verdade, não que ele seja dependente da manteiga, né? Porque realmente é uma expressão. No meu caso, eu acho que eu sou. É uma expressão para poder dizer que a gente realmente gosta muito daquilo. Como tem prazer em comer. Eu não sou dependente, né? mas eu gosto muito da carne vermelha e da manteiga também, né? Não tanto, até mais da manteiga do que da margarina. Agora, doutora, como não é um vício, não é uma dependência, existe um processo que a gente precisa passar para poder acostumar com essa mudança da alimentação? Então, a reeducação alimentar, minha sugestão é exatamente essa, que passe vamos comer 2 vezes a semana, para não deixar, e vai ficar até mais gostoso. O dia do pão do manteiga vai ser você vai, banquete. Que bom, né? Então, assim como a gente tem festas de aniversário, que você vai comer uns docinhos, né? Eu recomendo até não ir muito com fome para não correr atrás do garçom, os salgados, né? Desesperado. Porque às vezes a tendência, mulher, ou às vezes ela não come nada para poder desfrutar da festa. Mas desconta ir em magrinha, ir ótima, né? Mas chega lá, come tudo, né? Que tem vontade. Aí é um perigo, né? Tem que se alimentar bem, né? E não só as nossas dúvidas aqui. A vida sem manteiga é tão sem sal, gente. Mas cada um tem suas preferências, né?